faz uma boa gestão financeira, assim, como é que pensa fluxo de caixa? Tá bom. Eu vou falar dos 3 pilares aqui para ti. Primeiro pilar é o caixa, é a liquidez, ele é a solvência da empresa. Eu já vou explicar a melhor maneira de você olhar para ele. Mas você trabalha pela ótica dos vencimentos, você trabalha pela ótica do na verdade, de quando você recebeu e de quando você pagou, mas não necessariamente quando o fato foi gerado. E ele está incluso tudo, está incluso investimento, está incluso os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis, gastos com mercadoria, imposto, está incluso tudo. Então ele vira um bololô, porque aqui no Brasil você tem diferentes condições de pagamento, você consegue parcelar, você consegue fazer uma série de coisas, então ele se embaralha de um tanto e você não consegue ter uma ótica de resultado pelo caixa. Porque o dinheiro, muitas vezes, como é parcelado, não saiu do caixa, Exato. Mas ele tem que estar comprometido. Exato. A mesma coisa quando você recebe, você fatura lá 100, só que você vai em 10 de 10, então você não pode lançar os 100, porque você acha que 100 está no caixa, não está, só tem 10. Então, para um lado e para o outro, isso se chama o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, olha que interessante. É o que sai no mês? Na maioria das empresas do mundo, o dinheiro sai antes de eu receber. Então, primeiro eu pago o meu funcionário para fazer um serviço, para daí eu receber lá na frente. Primeiro eu compro uma mercadoria para eu receber lá na frente. Então, sempre falta dinheiro no caixa. Se você olhar o caixa num curto prazo, você não... Está devendo. Você está sempre devendo. Agora, se você parar ele hoje, plotar isso, você jogar isso no sistema de 3 a 6 meses futuro no mínimo, de preferência 1 ano, por exemplo. Então eu já lanço tudo que eu tenho de contas a pagar, tudo que eu já sei que eu tenho que pagar, aluguel, energia, água. Tudo que você tem para receber. Tudo que eu tenho para receber. E daí vai chegar uma hora que a conta, o saldo da empresa vai a negativo. Porque a gente consegue hoje jogar a título futuro tudo que eu tenho para pagar. Mas eu não necessariamente consigo jogar o que eu tenho para receber. Porque Entendi. eu não vendi ainda. Se não vendeu ainda. Se vendeu ainda, já tem a recorrência lá para frente. Se você tem um produto com recorrência, ótimo. Mas se você não tem, você vai ter que faturar aquilo naquele mês para bancar o negativo. Vai ter recebíveis por um período e acabou. Ou então você sabe que vai faltar dinheiro, você não pode gastar, você não pode... naquele período onde vai ter uma baixa maior. Isso é a leitura do fluxo de caixa? A diferença entre entradas e saídas para frente... te dá um negócio, todo mundo acha que a gente tem que olhar o fluxo de caixa. Não, a gente tem que olhar o fluxo de caixa para ver um negócio chamado de fundo de reserva. É o seguinte, se eu cruzar os braços hoje, somando tudo que eu tenho para pagar e para receber, eu aguento quanto tempo? Runaway. O fundo de reserva... Que é o tempo de vida se tudo der errado. O fundo de reserva, todo mundo acha que a unidade de medida dele é grana, mas é tempo. O fundo de reserva eu tenho 1 mês, eu tenho 2 meses, tenho eu 5 tenho meses. 3 meses. Então, para que serve o fluxo de caixa? Para ver quantos meses você tem se der um problema. Se der um problema, você tem 3 meses de fluxo de caixa, você consegue talvez dispensar uma pessoa, rever um contrato, correr atrás de um pedido. Agora, se você tem um fundo de reserva de 1 mês, de 15 dias, 20 dias, automaticamente você tem que tomar ações muito rápidas para você não ir para o especial. E se for para o cheque especial, você vai ter que alocar os juros futuro, presente e futuro nessa conta, que aí vai pesar mais ainda. Então, o fluxo de caixa, na verdade, ele serve para ver outros indicadores. O fluxo de caixa, você olha para ver principalmente esse cara, que é fundo de reserva. Antes do Covid, a literatura dizia 3 meses, mas hoje é o bom senso que diz, porque se você tem uma empresa de casamento, é bom você ter uns 6 meses ou mais. Se você tem uma farmácia, você pode ter uma semana. Eu falo para os empresários, tenham 6 meses de caixa, tenha 6 meses de reserva, se tudo der errado, para poder você trabalhar. Mas não é fácil, né? Exato. Eu sei que não é fácil. Não perca, toda quarta-feira, às 10 da manhã, o programa Pivotando nos canais digitais de áudio e vídeo do SBT News.